aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema, nessa nossa segunda aula de roteiro, tá bom? Caso você não tenha assistido a primeira aula, ó, o linkzinho dela tá aqui, mas assista essa aula até o final, pois como eu falei na aula passada, nós vamos começar a dar aulas de roteiro aqui no canal. Então, ó, já se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você estar presente nas aulas. E é claro que a aula está gravada, mas quando você participa dela ao vivo, você pode tirar as suas dúvidas na hora e eu vou estar aqui respondendo as suas dúvidas, ok? Então, se você tiver qualquer dúvida durante a aula, deixe uma pergunta aqui no bate-papo, que eu tô aqui com você para responder, para tirar todas as suas dúvidas, combinado? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos de texto dramático e texto literário, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, e hoje nós vamos falar sobre a estrutura da ideia. Porque todo roteiro nasce de uma ideia, certo? Você teve uma ideia para contar alguma história e você precisa começar a estruturar essa ideia. Então, o tema da nossa aula de hoje é isso. É a gente entender como funciona esses primeiros passos para essa ideia que surgiu na nossa cabeça e como é que a gente começa a traçar esses objetivos. Então, vamos lá. A gente já entendeu o texto literário, a gente já entendeu o texto dramático e a gente tem, às vezes, uma ideia vaga na nossa cabeça, uma ideia bagunçada na nossa cabeça sobre o que a gente quer. Então a gente precisa, e essa ideia vaga é meio que o material bruto, vamos dizer assim. E a gente precisa começar a lapidar esse material, né? Essa pedra preciosa. A gente precisa lapidar, lixar, botar no fogo, derreter, botar. Essa ideia precisa começar a passar pelo processo de lapidação para no fim chegar àquela história bonita, concisa, cheia de objetivos, que é o roteiro final, é o primeiro passo para começar um projeto audiovisual, né? Então, a gente está aqui. Vamos lá, de onde pode vir uma ideia, gente? Às vezes você está aqui, você quer escrever um roteiro, mas você não sabe você ainda não tem nem a ideia, né? Porque eu tô falando em idealizar, em lapidar a ideia. Aí você vira pra mim e fala, mas Ariane, eu não tenho nem a ideia ainda. Eu sei que eu quero escrever uma história, mas eu ainda não tenho nem a ideia. Então vamos lá, gente. Uma ideia, ela pode vir, como eu costumo falar, de qualquer lugar, tá, gente? Pra você ter uma ideia pode vir de um sonho. Você teve um sonho e esse sonho pode virar um filme, esse sonho pode virar uma história. Pode vir de uma memória, de uma lembrança sua, da infância, da sua juventude, da sua adolescência. Pode ter acontecido algum fato específico na sua vida e esse fato, essa lembrança, essa memória sua pode se transformar num roteiro. Uma ideia pode vir de uma história de uma outra pessoa. A minha mãe, por exemplo, quando ela conta as histórias dela, da vida dela, do que aconteceu na adolescência dela, eu fico olhando, gente, minha mãe tem umas histórias que parece que dá filme. Então, assim, você pode pegar, com permissão, claro, histórias de outras pessoas. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um amigo pode ter passado por alguma situação e aquela história, aquela situação pode se transformar numa história a ser contada. É claro que se você está contando uma história de uma outra pessoa, você precisa da autorização da outra pessoa para compartilhar essa história. Ela pode vir de um filme. Mas espera aí, Irene, um roteiro pode surgir de um filme, isso não é plágio? Não, a gente não está falando aqui de você copiar o mesmo filme. Mas você pode assistir um filme e esse filme tem algum detalhe, tem algum lance, tem algum episódio que te desperte uma outra situação, né? Alguma cena de algum filme te despertou, te inspirou a contar uma outra história. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Você está assistindo a um filme biográfico,
um filme que está contando a história de alguém. Vamos botar um filme aqui que eu acredito que todo mundo tenha assistido, A Procura da Felicidade. Aquela situação ali aconteceu de verdade com aquele cara, com o dono daquela história. Então, aquela história, ou seja, foi inspirada na história de alguém. Você assiste esse filme. Você lembra, sei lá, que um avô seu, que um tio seu, que um primo seu, que um amigo, que um conhecido seu também perdeu tudo, também perdeu família, também perdeu filhos, também perdeu esposa, faliu e depois reconstruiu tudo. Então, assim, ou seja, é uma história de um filme que te inspirou a contar uma história de uma outra pessoa. Então, você não está plagiando, entendeu? A Procura da Felicidade foi inspirado na história de alguém. Você assiste A Procura da Felicidade e o filme te inspira a contar uma história de uma outra pessoa. Então, assim, foi uma ideia que surgiu de um filme. Você não está copiando o filme. Pode vir da literatura. Você tanto pode ler um livro e querer transformar esse livro num filme, como você pode ler um livro e aquele livro, mais uma vez, te inspirar a contar uma outra coisa. Eu tenho uma aula aqui que vai entrar ao ar também, tá? Faz parte aqui desse nosso curso de roteiro aqui no YouTube. Nós temos uma aula onde a gente fala sobre a diferença de inspiração, de adaptação. Temos essa aula aqui nesse curso. Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula, tá? Eu tenho um amigo meu que a gente está estudando a ideia de adaptar o livro dele, que é um conto, para roteiro. Então, ou seja, a gente está pegando literalmente, vai transformar o livro em uma história, né? Então, isso é uma adaptação. Eu vou pegar o livro e vou trazer o livro para dentro do universo audiovisual. Isso é uma adaptação. Mas você também pode, aquilo que eu falei, inspirar. Você lê um livro e aquele livro te inspira, te dá um estalo para uma outra história. Então a literatura pode te inspirar e isso pode acontecer não só com a literatura, mas com o teatro, que também pode ser uma adaptação. Você vê uma peça de teatro e acha que aquela peça de teatro dá um ótimo filme. Temos vários por aí, temos uma lista grande por aí de espetáculos teatrais que viraram filmes. Uma música, você ouve uma música e a música vira a chavinha e te dá uma ideia para escrever um roteiro. Pode vir de uma fotografia. Você vê uma fotografia, você vê uma foto, você vê uma pintura, você vê uma escultura, você vê uma arte, um trabalho artístico, né? Artes plásticas em geral. E aquilo te inspira a contar uma história. A gente tem um filme, A Moça do Brinco de Pérola, se não me engano. Se eu não me engano, o nome do filme é esse. Que a história é baseada num quadro. Existe esse quadro, o Brinco de Pérola, e o idealizador desse filme pegou esse quadro, uma pintura, e fez um filme a partir daquela pintura. Então ele foi inspirado por uma pintura. Pode vir de uma notícia, você vê uma matéria no jornal, uma notícia na internet, você vê uma matéria jornalística e aquilo dali te inspira a transformar aquela notícia num filme, uma pesquisa histórica, gente. A história tá cheia de histórias a serem contadas. Atualidades, enfim, gente, até um Twitter pode virar um filme. Você vê um Twitter de alguém e aquela frase, aquelas duas linhas ali te inspiram, te dão um start, te viram a chavinha na sua cabeça para uma história que pode ser contada. Então, assim, o primeiro passo, sem dúvida, para você começar é ter uma ideia, né? Então, vamos começar bem lá de baixo mesmo, bem do comecinho mesmo. Por mais que você já tenha aí o seu roteiro no meio do caminho, a gente quer englobar todo mundo nessas aulas. Não continua com a gente, que a gente tem muito vídeo falando sobre parte técnica também. Mas a gente está pegando todo mundo bem do comecinho. Então, assim,
Para início de tudo, você precisa ter uma ideia, né? Você precisa ter uma ideia de uma história a ser contada, para aí então começarmos a desenvolver essa ideia e transformarmos essa ideia numa história. Então, por mais que essa ideia na sua cabeça ainda não esteja concisa, você ainda não saiba definir, você ainda não saiba deixar essa ideia sucinta, por mais que essa ideia ainda esteja vaga na sua cabeça, tenha essa ideia até a próxima aula de hoje, aqui dessa aula, até a próxima aula, você tem esse tempo para buscar essa ideia, tá? Você vai ter aí uma semana, 15 dias, até a próxima aula, acredito, para você buscar essa ideia. Que, como eu falei, ó, de novo, pode vir de um sonho, de uma memória, de filme, de literatura, da música, da história do vizinho, da história da mãe, do tio, do cachorro, do papagaio, do periquito, pode vir de qualquer lugar. Você vai ter esse tempo aí para você ter essa ideia. Caso você já tenha uma ideia em mente, deixa ela anotadinha, não esquece. Gente, importante, sempre que você tiver uma ideia, anota. Não confie na sua memória, você vai esquecer, não confia. Então, teve uma ideia, manda um áudio de WhatsApp para você mesmo, escreve no bloco de notas do celular, pega papel e caneta e escreve, não importa. Tenha essa ideia anotada. Então, é isso. Para a gente concluir, se você já tem uma ideia, guarda essa ideia aí, a gente vai começar a trabalhar essa ideia na próxima aula. E se você ainda não tem ideia nenhuma, você tem aí um período de uma semana, de 15 dias, para ter essa ideia, registrar, anota ela e vem comigo para a próxima aula com essa ideia em mente, que a gente vai começar a estruturar essa ideia, a montar a espinha dorsal dessa ideia, o esqueleto dessa ideia, para a gente começar a desenvolver o nosso roteiro. Anotado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, façam, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam aqui, que eu tô aqui para responder. E mesmo que você não assista esse vídeo aqui no ao vivo, que você assista esse vídeo posteriormente, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder com toda certeza, ok? Então vamos lá. Acho que é isso, né? A gente precisa entender que um roteiro não nasce de um dia para o outro, ele tem processo, ele passa por um processo, ele passa por uma etapa. E na próxima aula a gente vai começar a destrinchar essas etapas, né? Eu costumo seguir uma escadinha básica para a construção do roteiro. Ideia, storyline, sinopse, argumento, escaleta e roteiro final. Então a gente vai entender, passando por essa escada de construção textual, como é que a gente sai da ideia e chega ao roteiro final. Mas para isso, fica comigo aqui no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que vão te ajudar a desenvolver essa ideia. Se inscreve no canal e nos vemos na próxima aula. Tchau!